Olá, boa noite a todos. Estou aqui, o meu nome é Lília Schwartz, eu sou curadora adjunta para histórias do MASP. Enfim, vou aqui conversar hoje com a Ana Maria Maiolino, essa artista fundamental, né? E enquanto ela não entra, eu vou aqui, enfim, começando a falar sobre o que vai ser a nossa conversa. Eu sou historiadora, ó, ela já pediu. Eu sou historiadora, antropóloga, como curadora adjunta do MASP, né? Um pouco sobre a trajetória, a obra de Ana Maria Maiolino, que já está aqui conosco, e a partir da trajetória falar da realidade social, da realidade cultural e da realidade política. Ana Maria Maiolino, que prazer ter você aqui, que alegria. Boa noite, Lília, que maravilha estar aqui nesse bate-papo e muito agradecer a você e ao Márcio Adriano Pedrosa por nos darem essa oportunidade tão linda. De estarmos juntas, não é? É, de estar juntas. As pessoas que estão nos assistindo aqui, todas simpáticas, mandando corações, mandando um monte de palmas e tudo mais, mas eu vou desabilitar o comentário, Ana, porque senão o comentário entra em cima da sua imagem, e eu quero que todos lhe vejam. Então a gente vai... Eu queria agradecer, porque a Lívia, minha assistente, me mostrou, porque eu sou uma nulidade com tudo que é tecnologia, me mostrou o Instagram e queria realmente parabenizar os artistas que se inspiraram na minha obra Herói, porque são muito boas. Fiquei muito feliz com essa participação desse grupo. Maravilhosa. Sim, muito bom. Então, Obrigada a todos. a Ana está se referindo generosamente a essa atividade que a gente tem feito no MASP, que é, a partir de uma obra, convidar as pessoas para criarem, para relerem. Então, é disso que ela está falando, enfim, com toda a sua generosidade, não é? Nossa, são muito boas, são excelentes. Muito bem. Então, eu vou apresentar rapidamente a Ana, porque o que nós queremos é ouvi-la, né? Ana Maria Maiolino nasceu na Itália, na Calábria, em 1942, e quando pequena, muito pequena, viveu a tensão, não é, da Segunda Guerra Mundial, né, que estoura na Europa de 39 a 45. A Ana Maria Maiolino migra com a família da Itália, primeiro para a Venezuela, e em 1960 ela chega no Rio de Janeiro. Né? Vai ter uma formação latino-americana, se eu puder dizer assim, né? Ela tem uma formação na escola em Caracas, depois a formação também na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, frequenta o ateliê do Ivan Serpa, né? E, enfim, também vai estar próxima do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Nós vamos falar aqui de vários temas da obra da Ana, eu queria destacar apenas alguns, e a importância, né? Ana Maria Maiolino é uma artista fundamental para o Brasil, na minha concepção. Ela trata de subjetividade, do lugar do feminino, do lugar da ética, né? Do lugar do desejo, mas também da fragilidade e muito da resistência. E o que é bonito é que esse conjunto de temas abrem, se desdobram, né, em muitos suportes que a Ana Maria Maiolino vai explorar. A fotografia, a pintura, a escultura, a gravura, a performance e até o vídeo instalação. Né? Mas hoje nós combinamos, nós duas aqui, até para coroar essas releituras, que nós trataríamos um pouco da obra O Herói. Né? Então, Ana, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre a sua trajetória ou se a gente já começa... Por favor. Lília, acho que você falou o essencial da minha trajetória e muito bem. Eu estou aqui porque eu fiz um parêntese nessa minha historinha sobre o herói, sobre o momento que foi feito o herói. Você acha que preciso ler isso? Porque todo mundo sabe o que estava acontecendo, mas é melhor lembrar? Então, vou ler como eu escrevi. Demoro 10 minutos. Tá? Por favor, por favor. Naquele ano de 1966, que realizei a obra Herói, eu cumpria 24 anos e estava vivendo no Rio de Janeiro há 6. Havia chegado em 60, que você já falou, com 18, a ditadura militar tomara o poder em 64. Portanto, a obra foi realizada a seguir 2 anos depois. É bom recordar que o regime militar durou 21 anos, né?
Chegando ao Brasil, encontro um país em grande inquietação política. Jânio Quadros havia acabado de ser eleito com a inauguração de Brasília. Naquele momento histórico, vivia-se uma efervescência de mudança das ideias no Brasil e no mundo. Também avançavam as tensões sociais generalizadas com a contracultura, que questionava o establishment, a violência racial nos Estados Unidos, junto ao forte repúdio da sociedade à guerra do Vietnã. Simultaneamente, o movimento hippie propunha estilo de vida alternativa, longe do consumo. Foram anos importantes para o movimento feminista, com a reivindicação do direito das mulheres e de outras minorias. O termo underground indicava os indivíduos anti-establishment, anti-guerra, pró-rock and roll e busca da paz e escapar estilo de vida consumista. No Brasil também se manifestava nas novas propostas que o regime militar veio a tolher com toda a força. Por certo, estas eram muito perturbadoras para o establishment e para o capital. Ao mesmo tempo, grande parte da América Latina também aspirava a sistema mais justo e livre e, sobretudo, combater a pobreza, característica essa de movimento de esquerda inspirado na recente Revolução Cubana. Os anos 1960 a 70 foram marcados por grandes mudanças políticas e sociais. Infelizmente, o Brasil e vários países da América Latina acabaram submetidos às ditaduras militares. A obra Herói foi concebida por mim intuitivamente. Seu sentido é ambíguo entre o trágico e o irônico. O personagem, no lugar da face, mostra uma caveira, símbolo da morte. Na cabeça, um capacete militar e o peito coberto de medalhas, símbolo do valor. A simbologia do herói fomenta a ironia, já que eles, os heróis, ocupam um lugar valorizado entre os indivíduos por serem um mecanismo de importantes realizações da história. Todavia, o homem heróico, a um certo ponto, perece e é levado à ruína pelo seu próprio sucesso, por ser instrumentalizado pelos eventos e, em muitos casos, acabam sendo mortos depois deles ter ocasionado muitas mortes. Portanto, a obra Herói é produto da minha dicotomia interna diante do regime militar daqueles anos. Grande parte da população aplaudia, apoiava e considerava heróis aqueles militares, apesar do estado de repressão e falta de liberdade a que o Brasil estava submetido. Eu estava atemorizada com o que estávamos passando e me perguntava onde estavam os princípios morais e éticos daqueles militares para a solução das situações críticas em curso. Mesmo eu sendo muito jovem, percebi assim, como muitos dos meus companheiros artistas, que a arte poderia ir além do espaço poético e chegar a ser um exercício político como ferramenta para resistir à arbitrariedade. O artista coloca a questão política a si mesmo por instinto e por vocação, longe em cima de qualquer mercado, e vive sua arte como meio para reverter e reparar as repressões, tentando realizar uma arte anticonformista de intervenção política. Certamente toda obra de arte permanece viva no tempo porque está sujeita às novas interpretações e estudos por parte do público. Um bom exemplo disso é esta revisitação que estamos fazendo junto a esta obra. Por outro lado, diante do dispositivo ditatorial, eu reagi naturalmente, guiada pelos princípios humanos recebidos pela educação dos meus pais. Eles eram de outras épocas e os dois haviam vivido as duas passadas grandes guerras e o fascismo na Itália. Meu pai nasceu em 1894 e minha mãe em janeiro de 1900. Na nossa casa se professava naturalmente um profundo humanismo, aspirando-se a uma sociedade justa. O Herói, assim como outros trabalhos meus onde são abordadas questões sociopolíticas, nasceu de uma necessidade real.
Nós sabemos que a arte é essencialmente um exercício político, já que esta é uma das formas que nos proporciona conhecimento e a busca incessante de verdades. Nessa busca, o artista, de forma subjetiva, estabelece uma correlação entre ele e os outros e o mundo desde sempre. E é justo nesse ancestral, atual e incessante trabalho de correlação poética que a arte se configura uma essencial prática política. A propaganda do regime militar exaltava o regime como a salvação da pátria e adotou uma diretriz nacionalista, desenvolvimentista, de oposição ao comunismo. Não importava os métodos anti-humanos como a censura, prisão e morte dos cidadãos opositores. Qualquer método restritivo com a população serviria para conseguir sustentar a ideologia. Onde estavam aqueles heróis libertadores dos oprimidos? Os heróis éticos com valores humanos das histórias fábulas que haviam populado o imaginário da minha infância? Diante das práticas da ditadura, se acentuava a dicotomia do sentido simbólico do personagem heróico para mim. Realizei a obra intuitivamente como espelho metafórico daquele momento e hoje me agrada pensar que a obra possa fazer recordar ao público aqueles anos obscuros. Em uma frase, Liliana Sérgio exorta a não esquecer os erros do passado, porque, uma vez esquecidos, acabam por ser repetidos. E em outra frase, ela diz que a indiferença é pior que a violência. A obra, realizada em 66, foi destruída pelos cupis, e em 1994 tive que colocá-la no lixo, com medo que contaminasse outras obras. Contudo, em 2000, achei que era uma obra iconográfica importante como documento daqueles anos, e a refiz tentando ser o mais fiel possível ao original. Agora, esta está no MASP, e eu a doei, porque achei que era um lugar importante para estar em contato com o público. Muito bem, Ana. Muito obrigada. Muito comovente essa sua leitura e essa sua lembrança, como eu dizia aí, ao mesmo tempo da resistência e da sua subjetividade, não é? Subjetividade como menina na Itália durante a Segunda Guerra Mundial e o fascismo, não é? E a sua subjetividade já no Brasil, né? E eu queria justamente lhe perguntar um pouquinho mais sobre essa obra. Essa obra, salvo engano, integrou uma exposição chamada Nova Objetividade Brasileira, não é? É verdade? De 67? Olha, foram várias obras. Agora, eu, como sou sempre muito... não gosto de mentir, eu vou dizer que eu não me recordo. Porque se ela foi mostrada, eu acho por primeira vez, porque eu vou lembrar a todos que a Associação de Artistas Plásticos, naquele momento, era um lugar onde nós reuníamos e debatíamos, era um lugar que os artistas estavam juntos. Então, essa associação fez a primeira, porque, claro, estávamos sem galerias, porque a galeria era nula, os museus eram poucos, né? E mostramos a primeira feira de arte nos pelotis do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Eu tenho até uma foto da obra primeira do herói comigo nessa feira, em 68, acho. Mas não me recordo se foi mostrada, eu estaria mentindo para você, não me recordo. Porque havia várias obras, havia o glu-glu, havia gravura, mas não me recordo se esta em particular estava. Mas, de toda maneira, o que eu queria lhe perguntar, Ana, é que a obra, como você bem explicou, nesse seu texto, que é um lindo testemunho, ela enfim, transitava entre a tragédia, o trágico, né, e o humor com a ironia, né? Isso fica muito evidente do jogo entre a imagem da caveira, né, como a gente vê aqui, de um lado, e, de outra maneira, a imagem, essa imagem aqui da caveira, e o texto embaixo, a legenda que dizia o herói.
né? Como era? Qual a sua sensação? Qual a sua lembrança? Ou seja, havia muita censura em relação às obras de artes. A ironia era uma forma importante nesse momento, né? Porque estamos falando aqui de 67, portanto, um ano antes do ato institucional número 5, que Sim. tirou todos os direitos dos brasileiros, né? Qual era a temperatura nesse momento nas galerias, nas exposições, nessas reuniões de artistas? Veja, a ameaça da falta de liberdade e a censura estava muito presente. Havia uma obsessão, o medo da escuta, porque nós estávamos sempre pensando que estaria assim. Na objetividade, eu mostrei uma obra, desculpe, eu volto para trás, uma obra que era uma grande orelha em estofado, que é, né? Que eu não tenho nem sequer uma fotografia. Nós artistas daquela época éramos bastante pobres, todos, né? Não existia mercado. Então, fazíamos outros trabalhos para nos sustentar. Veja, de 64 a 68, especialmente as artes plásticas, estávamos bastante livres. Ou seja, as metáforas, eu acho que os militares não prestavam atenção às nossas metáforas. Né? E, de certa maneira, foi cômodo, né? Porque a gente pôde realizar uma série de trabalhos em que a censura não interveio. A coisa ficou mais difícil a partir de 68. Em 68, eu não assisti, digamos, esse início da ditadura mais crucial, mais feia, porque o meu marido, então, naquele momento, Rubens Garcia ganhou um prêmio de viagem, nós partimos para Nova York em janeiro em dezembro de 68. Portanto, o ano de 68, eu já não estava aqui. Mas a gente tinha notícias. Então, o que aconteceu com a exposição da Bahia, né, que foi censurada, o que aconteceu com Antônio Manuel e outros no salão, que agora não me recordo. Igualmente. Então, realmente, a censura se fez presente. E foi muito, digamos, gritante, porque havia uma efervescência, uma proposta de nova linguagem em todas as artes. Agora, os incríveis, eu acho que era a música popular, que, aliás, é fantástica. Impressionante. Então, fantástica, entende? Então, realmente, eu acho que a repressão se deu conta que, através da música, se chegava a certas questões tocando para a população. E aí ampliaram a censura para todas as artes e, aliás, para o pensamento em geral, né? Mas, E esse recurso, a ironia, foi um recurso utilizado em todas as artes, né? Ou seja, Chico sim, Buarque... porque você tem um Nelson né? Lerner que mandou Porco Empalhado, né? Era Sim. uma maneira de escapar, né? E não era um panfleto, porque o problema sempre da ação política, especialmente visual, né? De você cair num panfleto que reduz sempre o lado poético. E então, digamos, ajudava para, em todo sentido, ter um lado irônico, né? É claro, e tinha que se andar no fio né? Exatamente no fio, no equilíbrio entre um projeto estético como é esse, né? Do herói, esse projeto tão maravilhoso, e ao mesmo tempo esse lugar da resistência, né? Por exemplo, eu trouxe aqui um pouquinho do material, porque é uma obra para ser colocada na parede, mas uma obra com uma série de medalhas, né? Que na época já existiam as medalhas, não existiam? Ou seja, essa é uma... mas essas não são medalhas originais, para dizer a verdade, é a obra refeita. E eu estava tão zangada, eu destruí o herói que os cupis tinham comido. E várias dessas medalhas devem ter sido medalha que o meu filho, que jogava muito futebol, tinha ganho e substituído. Pois sim, porque, veja, na construção da obra de arte, você usa os meios possíveis, né? Claro, claro.
Mas é muito bonita essa ideia e muito arrojada, muito original essa ideia de já dialogar com a caveira, com as cores fortes, com as medalhas, né? Ou seja, expor a sua obra de arte a partir dessa linguagem, né? E que também é uma constante, né? Eu lembro aqui, por exemplo, de uma obra sua chamada Denúncia, não sei se está dando para ver muito bem, né? Mas que era Não, essa é a Alma Negra da América Latina, é um objeto de parede também. E ela é muito bonita e ela tem uma... Né? muito simples, né, com o mapa do Brasil e, ao mesmo tempo, muito evidente, né? Então, era, de fato, um recurso que ia aparecendo, né, com muita força, né, Ana? Como é que é? Eu acho que isso lembra muito, dialoga muito com o nosso momento presente, né? Ou seja, nós também estamos vivendo não uma ditadura declarada, mas um momento muito autoritário, né? E a obra O Herói ganhou uma atualidade, né? Que ela sempre teve, mas uma atualidade renovada nesse contexto em que nós vivemos, não é, Ana? Não sei. É verdade sim, porque a perda da liberdade, né, na época de democracia, sempre é uma ameaça possível, né? Porque sempre haverá pessoas que se investem de poderes para maltratar os outros, calar, né? Isso é incrível, não? E o que mais me assusta é que nessa pandemia que está morrendo tanta gente, se pensa em certas questões tão arbitrárias, tão pouco democráticas. Isso realmente é um herói triste, né? E você diria que, em momentos autoritários, eu não sei se é possível fazer essa generalização, mas sempre foi uma curiosidade minha. Momentos autoritários como esse, em que os artistas são, de alguma maneira, chamados, não é, a também entrar uma luta que é coletiva, na sua opinião e na sua experiência, esses momentos são bons para os artistas, inspiram de alguma forma os artistas, esses momentos a censura é incorporada, como você que tem toda essa experiência com momentos autoritários, nos falaria um pouco da sua própria subjetividade nesse sentido? Eu acho que é uma questão de consciência, ou seja, o artista pode ir numa abstração poética e delirante em várias questões, movido por o inconsciente, por necessidades pessoais, mas quando se está diante de uma necessidade coletiva, é difícil você não ser chamada a ter uma posição estética, porque não deixa de ser uma posição estética de resistência. Eu acho que isso faz parte do ser humano quando ele é um artista. Eu acho que mesmo quando você não é um artista, te mexe as problemáticas nesse sentido. E aqui realmente perder a liberdade das ideias, do pensamento, porque arte também é pensamento. Não? Claro. Você não só estuda a filosofia nos livros, mas você acaba, através das práticas artísticas, você também articula seu pensamento e sobre a vida, sobre os interesses coletivos e individuais. Então, eu acho que é natural, e você vai ver que eu estava aqui conversando com minha filha, que também, eu moro na mesma casa que ela, e ela é artista também de teatro, que depois dessa pandemia, depois dessa tomada de consciência que o próprio vírus está nos colocando, e a nossa política, né, que está sendo complicada para nós, nós não seremos mesmos e possivelmente a nossa arte também terá outros caminhos. Na certa, nós seremos outros produtores de outras ideias, renovadas. É muito terrível dizer que uma situação de dor te possa fazer renovar. Mas a dor te comove, né? A dor te mexe na tua entranha, na tua alma, no teu coração.
poderia se ter essas comoções sem apanhar tanto, sem tanta dor, sem tanta morte, sem tantas... E veja, eu te digo uma coisa, vejo, eu não sei se posso dizer isso, mas, enfim, meus 78 anos me permitem, né? Quando eu olho que administra nossa política, me parecem, sabe como aquelas crianças que no recreio, o grupo de crianças maldosas e malvadas, sem consciência, que ficam estorbando outras crianças. Eu tenho essa sensação de estar sofrendo bullying, compreende? Uhum. No nível psicológico, no nível da vida. E isso me deixa muito triste. Quando começou a pandemia, eu chorei por 3 meses seguidos. E agora, bom, a gente tem que retomar a vida, retomar a esperança, né? Pensar no futuro. E eu vejo, me alegro ver que acho que a sociedade está se unindo na consciência que tem que ser pró-democracia. E isso me deixa muito feliz. Sim. Ou seja, é um dado que 75% estão apoiando a democracia. Eu acho insano pensar que poderia ter uma ditadura no Brasil. Ou seja, as pessoas se esquecem. A Célia tem razão. Quem esquece, volta a repetir. Não dá para esquecer. Não, não dá. É preciso, nesses momentos, a gente lembrar de não esquecer, não é, Ana? E acho que a sua obra, ela sempre fez isso, né? Porque o que a pandemia também está fazendo no Brasil, o Brasil é um país profundamente desigual, né? E há quem diga que a pandemia é democrática, mas não é democrática, porque ela entrou pelas elites que estavam fora do país, mas no momento em que nós duas estamos aqui conversando, ela está atingindo, sobretudo, a população de baixa renda, né? Ainda mais as populações negras, que são as mais afetadas pela pandemia. Então, ela escancara a nossa desigualdade. E eu penso que na sua obra, Ana, essa sempre foi uma questão fundamental, a nossa desigualdade, né? Eu coloquei aqui em cima uma obra que eu gosto muito, que se chama Monumento à Fome. Lembra dele? Que é uma obra maravilhosa, né? Está logo aqui, não sei se está vendo, né? Que, quem sabe, eu acho que esse sempre foi um tema seu, né? O arroz e feijão, né? Ele não vai aparecer bem aqui porque está do lado, mas foram sempre temas que te comoveram, não é, Ana? E como é que a gente luta por democracia num país tão desigual e como é que a gente lida com a pandemia num país tão desigual e em que a fome é uma realidade, né? E veja, um país tão grande, tão bonito, né? Tão forte na sua criação, nas suas possibilidades. Ana, que, olha, olhando, eu peguei do Jânio Quadros até agora os vários governos, e realmente eu acho que não houve vontade política de fazer saneamento básico, sustentar as escolas devidamente, ou seja, você só liberta realmente uma pessoa quando você dá educação para ela, porque dá a possibilidade de escolha. Exatamente. Né? Então, eu acho que a coisa da educação e da saúde não pode ser abandonada. Desculpe, eu sou brasileira de adoção, eu sou brasileira naturalizada, com filho e neto brasileiros. E uma vez, eu estou pulando, mas é porque eu quero que eles entendam. Meu filho, que tem 55 anos, ele é considerado mais brasileiro que eu, que tenho 60 anos nesse país, entenda? Que essa é uma coisa por absurdo. Eu me sinto, pelo carinho, pelo coração, e por ter sido fomentada meu trabalho nessa terra e com a companhia dos outros artistas brasileira. Então, me permito, às vezes, fazer crítica, mas realmente os governos nunca quiseram resolver a problemática da pobreza. Então, veio a pandemia e está jogando tudo isso na cara, entende? A todo mundo, rico e pobre, o que foi a falta que fez uma política mais justa, né? Muito. Eu sempre digo que o Brasil não é um país pobre, é um país de pobres.
o que faz imensa diferença, não é? Ou seja, Imensa, imensa. Só que o governo brasileiro não lida, né? Não reserva uma parte proporcional do seu PIB para justamente destinar à saúde, à educação. E a gente não precisa comparar com a Europa, né? Basta comparar com os nossos vizinhos latino-americanos. E isso é uma realidade. Ana, você falaria um pouquinho dessa obra que se chama Monumento à Fome? Monumento à Fome. Eu mostrei essa obra no terreno baldio, na Rua Augusta, no Mitos Vadios. 78? Uhum. Acho que é, né? Eu estou olhando para a Lívia, me assistindo, que Tá, é o HD externo da minha memória. tá correto. Bom, então, junto com outro, que é Monumento à Fome, ou seja, era arroz e feijão enlutado, porque obviamente nem todo mundo come, né? E o monumento e o estado escatológico que estava pendurado na parede eram vários papéis higiênicos, desde o mais caro até a folha. E aí um nordestino me falou que estava faltando um galinho, né? Estava faltando mesmo. Então, também aqui, utilizando a ironia, nós estamos falando da defecação entre ricos e pobres com ironia. A diferença, né, que tem entre as elites, que vai comprar o papel higiênico mais caro, e o pobre, que eu acho que não tem como. Então, e o Monumento à Fome estava lá, e claro que era um terreno, foi idealizado esse Mito Vadio pelo Elliot Sica, e foi engraçado porque, engraçado não, é uma palavra errada, foi oportuno essa exposição, porque depois da ditadura, eles estavam com a ideia de fazer uma Bienal latino-americana, não sei se estou me falando da memória, que era Mitos e Magia. E foi completamente rechaçada pelos artistas. Como falar de mito e magia na Latinoamérica, toda machucada, o Chile, a Argentina, os desaparecidos. E então, os artistas se negaram nessa participação. Nem me recordo se foi feita ou não essa Bienal. Então, Mito Vadio foi uma brincadeira nossa. E o Hélio com o Granado, com Granado, organizaram essa mostra no terreno baldio em São Paulo. E a Regina Vater me convidou junto com o Hélio. E aí, claro, que era um momento que só se podia... O coração falou, né? Aí aquela resposta da consciência diante da arbitrariedade, né? Esse era um grupo era um momento de um trabalho que era muito coletivo, não é? Eu fico lembrando do grupo Nova Figuração, em que você estava, o Hélio Oiticica, Lígia Clark. Essa produção, que era, claro, muito individual, mas também muito coletiva, era particular desse momento? Era um coletivo artístico e estético, mas, enfim, cujo tema da resistência unificava? Como você vê esse momento? Não, justamente, eu acho que o perigo, né, nos aproxima. Né? O perigo faz com que o outro passe a contar muito mais do que sempre contou. Aliás, sempre outro deveria contar muito. Então, na verdade, a ação coletiva dava uma força individual ao artista e, ao mesmo tempo, uma presença mais forte para os meios políticos, de comunicação e tudo mais, né? Não, e isso é muito importante, né? Porque a gente vive também um momento... A arte faz muito isso, né? Eu tenho esse meu lado antropóloga e tem um antropólogo que eu gosto muito, Clifford Geertz, que fala: o ritual não impede o choro, o ritual ajuda a chorar. E eu penso que essa arte coletiva, nesse momento, né, ela mostrava como não é um morto ou outro morto, são os nossos mortos, né? Que é o que nós estamos vivendo na pandemia também, não é verdade, Ana?
não é? Sim, é isso mesmo, é isso aí. E, Ana, se for você dar um pouquinho mais para frente, eu queria lembrar desse seu momento do fotopoemação, né? De novo a ideia da fotografia e da ação. Essa é uma foto partida, né? Aqui eu só estou mostrando justamente Ana Sim. Maria Carolina, de um lado a mãe da Ana Maria e de um lado a filha, né? Você poderia falar um pouquinho desse seu momento, desse seu registro em fotografias e vídeos, né? Também nos anos 70, né? Começa na década de 70. Sim, sim. Veja, Lília, eu sempre digo, e inclusive no meu site eu resolvi botar as exposições coletivas. Não, coletivo eu adoro porque você pode discutir a obra de um e do outro. As exposições retrospectivas minhas, porque essa diversidade de argumentos e de suportes, quando você vê eles montados, adquirem um sentido mais pertinente Sim, e criam link um com o outro, sabe? Não, que você vê a obra separadamente, entendeu? Então, exatamente. os anos 70 foi, isso todo mundo já sabe, foi os anos da grande experimentação no mundo, nas artes plásticas, eu acho que na linguagem, ou seja, eu acho que isso atingiu todas as outras artes também. Sim. Eu voltei dos Estados Unidos em 71, separada do Gershman, e ganhei na Câmara de Super 8 da minha mãe. E isso me abriu uma série de questões, ou seja, sair do suposto do papel, sair do suposto da tela, do objeto, da obra mais convencional que ela estava conhecida, né? E as fotopoemações, essa foi uma fotografia que a Regina Vater bateu para mim, a ideia poética é minha, mas ela é uma excelente fotógrafa. Eu agora com a câmera digital me estou atrevendo, todos ficamos fantásticos, né, com a tecnologia, que eu sou capenga, mas enfim. Porque a imagem verdadeira, a imagem do real, ela fala diferentemente que a imagem que você é elaborada através ou pelo menos para mim, para a Ana, né? Sim. Então, no mesmo tempo que eu começo com Super 8, que são sempre trabalho com metáfora política, desde o primeiro, né? Até o último, que agora eu fiz num cemitério em Nápoles, que é o que é milhares de crânios, né? que eu realizei em 2019, porque eu acho que a imagem filmada e fotografada, ela ainda te chama a tua consciência do teu dever social com os outros. E ela é mais adequada. Agora, esta aqui não tem nada a ver com imagem social com ninguém. Essa aqui é uma imersão no meu inconsciente, muito... Minha mãe à esquerda, que poderia ser minha avó, porque ela era bem mais velha, me teve com 42 anos, e minha filha, Verônica, ao meu lado. Eu falo de uma outra ideia que sempre... Porque há várias ideias, né, que saem da questão política, que alinham o ponto, que já Kandinsky já falava dessas questões, o ponto na linha, né? Então, e o infinito. Então, para mim, sempre teve uma coisa muito do meu imaginário, que é uma linha também, o infinito, e a linha do horizonte. Do horizonte. E também. a obra se chama Por um Fio, né, Ana? Que Por é um muito fio. bonito. Que, ao mesmo tempo, eu falo biologicamente como você se repete através do feminino, né? Se repete biologicamente as espécies. E já, obviamente, somos todos iguais, somos diferentes. Aí entram outras questões, aí é muito comprido, é muito complicado, né?
Mas é muito bonito, porque é mostrar também, nesse momento, como o que parece mais pessoal, mais individual, mais da linha da sua família, ele, na verdade, é da ordem da sua subjetividade e é da ordem da objetividade também. Né? É também Sim, um ato de... Né? O feminino é político, né? E, sobretudo, nesse momento, né? Do pôr um fio. Né? Ou seja, essa ideia de assumir o espaço do feminino, o espaço da mulher como um corpo político, é também uma questão de resistência, certo? é. E, E veja, sempre me perguntam se o meu trabalho é feminista, né? sim. Alguns, e já participei de exposições dita feminista. É como que eu detesto tudo que é categórico. O que significa feminista? Né? É Uhum. feito também por mulheres que têm sentimento feminino, né? Que tem a questão porque o feminino tem a questão de cuidadora, né? De Sim, do aquela que cuidado. cuida, aquela que pare, aquela. Então, eu acho que o movimento feminista dos anos 60, 70 fez um grande serviço para nós todas mulheres. Acho. Reivindicar é uma coisa importante, entende? Agora, o meu trabalho, eu sempre vi, mesmo nos anos 60, quando eu fazia coisas que eram vistas como óbvia, né? Coisa de mulher, né? As gravurinhas com o bebê, a família, etc, etc. Que naquele momento, nos anos 70, você tinha que ter uma produção hegemônica masculina e a mulher tinha que refletir a mesma produção. Então, Exatamente. para mim, assumir o meu sentir feminino no meu trabalho, isso não quer dizer que tem momentos que eu sou mais homem do que homem, não é a história. Significava resistir. Já que Sim, estamos falando de resistir, há uma imposição do mercado, dos homens, porque obviamente, eu tive que dar, com a minha memória, dar uma olhada nas internet e ver, me lembrar do que era a nova objetividade, quem que estava lá. Tinha 4, 5 mulheres. As mulheres que falam do passado nunca falam das mulheres, porque eu falando. acho que ao mesmo tempo, né, nós sabemos, você como historiador é muito mais dentro das questões, que se não fossem as críticas mulheres que lutaram para que nós mulheres, com o nosso sentir feminino, ocupássemos um espaço visível, não teríamos dado. Não. E a nossa história da arte é muito não só europeia, como profundamente masculina, não é? Então, eu acho que uma obra desse tipo é uma obra revolucionária também, não é? Imagina você tirar a quota agora na Universidade aos negros, ou seja, ninguém pode realmente pensar que você não possa, a qualquer etnia, dar a chance de qualquer pessoa Exatamente. que queira crescer Um intelectualmente. país tão heterogêneo como é o país brasileiro, num país em que quase 56% da população preta e parda, né, com as categorias do Sim. IBGE, ou seja, o Brasil é o segundo país de maior população de origem africana, né? Mas, Ana, como o nosso tempo está correndo, é impressionante, linda a sua fala, eu acho que há um momento que é o momento mais presente, né, do Terra Modelada, que, de novo, a questão da metáfora política, de uma forma muito refinada, na minha opinião, muito fina, né? Aparece, né? Na terra que você No contorce. trabalho, né? No trabalho, como meu trabalho, na verdade, essa termomodelada, ela é trabalho. É entropia gasta e resgatando um trabalho prazeroso, não um trabalho manual, mecânico. Mas eu acho que tem um aspecto político, sim, nesse trabalho. Eu sim. Eu, particularmente, vejo no seu trabalho todo uma questão política muito forte, né? Que vai, e como você mesmo diz, eu quis passar um pouquinho por esses momentos todos, porque é uma obra que tem um fio, né? Para usar a sua metáfora, tem um percurso muito ético e muito coerente, né? Então, é esse balanço muito preciso entre estética e política e resistência está presente a todo momento, está presente na sua fala, Ana, na sua irreverência, né? Nessa sua maneira de se revoltar, não é?
de reagir. Bom, Ana, você quer comentar mais alguma coisa que eu queria dizer? Não, muito obrigada, está sendo muito gostoso para mim tudo isso. Então, eu queria dizer que vocês ouviram aqui, enfim, uma grande artista plástica, mas eu diria mais, eu acho que Ana Maria Maiolino é uma grande intérprete do Brasil, né? Um intérprete desse Brasil que luta, desse Brasil tão pautado por governos autoritários, né? Que buscam retirar a liberdade dos seus cidadãos, um Brasil tão desigual, né? Um Brasil como nós conversávamos agora, que nesse momento em que nós vivemos, a desigualdade vai ficando ainda maior, né? Por isso que Ana Maria Maiolino é uma grande intérprete. Nós começamos aqui falando da obra O Herói, né? Dessa caveira, dessa ironia, né? Dessa forma tão sutil, mas tão aguda de falar do Brasil e dos nossos problemas. E eu concordo totalmente com a Ana Maria Maiolino. Ela é uma brasileira, né? Enfim, com todos os nossos sotaques, não é, Ana? Então, Sim, todos os sotaques. Não sei se você gostaria de se despedir, dizer alguma coisa, porque eu ficaria aqui falando, mas a internet... Não, eu quero agradecer muito você, é um prazer estar com você nesse bate-papo. Eu tenho muita admiração. Eu tenho seus livros, aliás, a COSAC me deu de presente os seus livros, que eu estão aí me olhando, eu preciso ler, eu não, ainda não li. Não, somos Mas, olha, agradeço muitíssimo, é uma honra ter essa entrevista com você. Muito obrigada. Não, Ana, quem agradece somos nós, né? É o MASP, né? Com essa obra que está lá, fica exposta, aparece nas nossas várias exposições. A gente sempre dá um jeito de expô-la mais uma vez e de novo. Né? Enfim, acho que a Ana Maria Maiolino nos ensina uma coisa que para mim é fundamental, que todos nós podemos ver, né? Porque essa é uma capacidade biológica, mas nem todos nós podemos enxergar, né? Eu acho que a Ana Maria Maiolino nos ajuda, nos dá instrumentos nessa obra tão ética, né? E tão resistente, no melhor dos sentidos, a enxergar o Brasil, né? A enxergar esses nossos Brasis. Muito obrigada, Ana. Enfim. Obrigada, você é muito grata. Eu aqui essa aqui, então, é mais uma live do MASP, né? Vocês, por favor, sigam o MASP pelas nossas páginas e sigam esse trabalho maravilhoso de releitura dessa obra, né? Muito importante da Ana, chamado O Herói, né? Que no momento está sendo redesenhada, reconfigurada e, enfim, relida nesse nosso momento, que é um momento em que nós temos um governo que, infelizmente, namora com a ditadura. Não é isso? Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Foi um grande prazer. E boa noite, gente. Boa Tchau. noite. Boa noite, Ana. Tchau. Boa noite. Tchau.